Olá pessoal, esta aula é sobre mecanismos de sincronização com variáveis compartilhadas. Trata-se do terceiro vídeo relacionado com o capítulo 13 do livro. E nesta terceira parte, nós tentaremos responder a pergunta: o que são os monitores? Monitores são um tipo abstrato de dados criado por Hoare em 1974. O objetivo dele na época era criar um mecanismo de sincronização entre tarefas que tivesse o mesmo poder de expressão do semáforo, no entanto que resultasse em programas mais legíveis. Na maioria dos programas, a maior parte do código é sequencial. Em alguns momentos, as tarefas precisam interagir entre elas. Então, a ideia do Hoare era pegar aqueles poucos momentos onde as tarefas precisam interagir entre elas e isolar isto numa construção chamada de monitor. A ideia de tornar o programa mais legível está fundamentada no fato de que, ao invés de a gente ficar espalhando P's e V's por todo o código, nós vamos identificar as seções críticas e identificar aqueles trechos onde as tarefas interagem e isolar explicitamente isso num módulo que a gente vai chamar de monitor. Então, monitores nada mais são do que módulos de software onde as interações entre as tarefas acontecem. O código fora do monitor ele é completamente sequencial para cada tarefa, né? Então, cada tarefa tem o seu código normal sequencial, e quando uma tarefa precisa acessar uma variável compartilhada, o que ela faz é chamar alguma função do monitor. E toda a complicação da sincronização, seja exclusão mútua, seja um cenário mais complexo, ficará encapsulado dentro do monitor. Então, reforçando, o monitor é um módulo que encapsula as variáveis compartilhadas e as operações sobre elas. A ideia é que nenhuma variável compartilhada é acessada fora do monitor. Toda variável compartilhada é necessariamente acessada dentro do monitor. Então, eu tenho certeza que o único código que mexe com a variável compartilhada x está dentro do monitor, do módulo monitor, que trata da manipulação da variável x. Okay? Então, a única forma de acessar as variáveis compartilhadas de fora do monitor é chamar as funções públicas do monitor, as quais formam a sua interface, um conceito bastante familiar à ideia de módulo. Como em qualquer módulo, também é possível a existência de funções auxiliares internas. De qualquer sorte, pessoal, o monitor ele é passivo. Ele é um conjunto de funções e de variáveis compartilhadas. Tá? Algumas funções são internas, só podem ser chamadas de dentro do monitor. Outras funções são públicas e podem ser chamadas de fora do monitor. As variáveis compartilhadas dentro do monitor só podem ser acessadas pelas funções do próprio monitor. Dessa maneira, o monitor é passivo, é um conjunto de funções chamadas por tarefas, que são os elementos, as entidades ativas, né? Tarefas foram criadas fora do monitor, tarefas executam fora do monitor a maior parte do tempo e, de vez em quando elas precisam de uma tarefa, de uma variável compartilhada, elas chamam uma função do monitor apropriada. Além de ser um módulo, o monitor possui algumas características adicionais que são fundamentais aqui no contexto da programação concorrente. Então, primeiro, por definição, existe exclusão mútua automática dentro do monitor. Se uma tarefa está executando o código do monitor, nenhuma outra tarefa pode executar código daquele monitor. Então, somente uma tarefa pode executar dentro do monitor a cada momento.
Se uma primeira tarefa estiver executando o código de uma função do monitor e outra tarefa chamar alguma função do monitor, pode ser a mesma, pode ser outra, mas do mesmo monitor, não é? A segunda tarefa ficará bloqueada até que a primeira tarefa saia do monitor. Então, a exclusão mútua é automática. Percebam que monitores são abstrações. Como isso é implementado? A gente vai ver daqui a pouco, mas o fato é, eu como programador da aplicação, eu vou usar monitor, vou contar com a exclusão mútua dentro do monitor e é problema de quem implementou o monitor conseguir este efeito. Pode ser interessante no mesmo programa a gente dispor de vários monitores. Por exemplo, eu tenho uma tabela que é compartilhada entre várias tarefas e tenho uma lista encadeada que também é compartilhada entre várias tarefas. Só que a tabela e a lista encadeada não tem nada a ver uma com a outra. São estruturas de dados independentes, separadas, com propósitos diversos. E quando uma tarefa mexe na tabela, ela mexe na tabela, ela não está nem aí para a lista encadeada. E vice-versa, quando uma tarefa mexe na lista encadeada, ela não está nem aí para a tabela. Se eu criasse um único monitor encapsulando tudo, no momento que uma tarefa acessasse a tabela, ela impediria, exclusão mútua, ela impediria outras tarefas de acessarem a lista encadeada. Seria um bloqueio desnecessário, uma contenção desnecessária. Portanto, o que eu indicado neste caso? Eu vou criar um monitor para encapsular a tabela e vou criar um outro monitor para encapsular a lista encadeada. Quando uma tarefa acessa o monitor da tabela, ela é dona da tabela, exclusão mútua. Mas a lista encadeada está livre. Uma outra tarefa pode acessar a lista encadeada porque está em outro monitor. Se uma segunda tarefa tenta acessar a mesma estrutura de dados, portanto, tenta acessar o mesmo monitor, aí não pode e ela vai ficar bloqueada porque eu tenho exclusão mútua dentro do monitor. Então, essa é a primeira propriedade do monitor. Segunda propriedade do monitor. Às vezes, a tarefa entra no monitor e verifica que ela vai ter que esperar, porque as coisas ainda não estão como ela quer. Tá? Por exemplo, uma tarefa consumidora entra no monitor para pegar um dado e o dado não está lá ainda, ela tem que esperar por este dado. Então, para que uma tarefa possa esperar por uma condição dentro do monitor, a gente usa esta abstração que é a variável condição. Então, uma variável condição é um tipo abstrato de dado cujo único atributo é uma fila de tarefas bloqueadas, esperando por alguma coisa. Variáveis condição oferecem apenas duas operações fundamentais. Uma delas é o wait. Quando uma tarefa executa a operação wait sobre a variável condição CV, ela fica imediatamente bloqueada. Não tem nenhum if, não tem que testar nada, não tem livre ocupado, não tem valor inteiro, não tem nada. Executou o wait, bloqueia na hora, ponto. Ela é retirada da fila de hábitos do processador e inserida na fila da variável condição CV. Como ela para de executar dentro do monitor, ela está tecnicamente dentro do monitor porque ela está na fila da variável condição CV que está dentro do monitor. No entanto, como ela para de executar dentro do monitor, ela libera aquela condição de exclusão mútua e outras tarefas podem entrar no mesmo monitor. Daqui a pouco, uma outra tarefa vai entrar no monitor e vai descobrir que a condição esperada pela tarefa bloqueada tornou-se verdadeira. E, portanto, esta tarefa vai executar a outra operação, que é o signal. Quando uma tarefa realiza um signal sobre a variável condição CV,
ela libera tipicamente a primeira tarefa bloqueada na fila de CV. Né? Uma tarefa é bloqueada, normalmente é por ordem de chegada, pode ser por prioridade também, né? E caso a fila da variável condição esteja vazia, né? Ninguém executou o wait em CV, não tem nenhuma tarefa esperando em CV, o signal não tem consequência, tá? O signal é inócuo. Observe que é completamente diferente de P e V no semáforo. Se eu dou um V num semáforo, isso é memorizado, porque tem aquele valor inteiro que conta. Aqui não. Aqui eu dou signal no CV, tem alguém lá bloqueado? Acorda o primeiro da fila. Não tem ninguém bloqueado? Vamos em frente e nada acontece. Da mesma forma, eu posso dar 1 milhão de signals, né? Eu dou 1 milhão de signals em CV. Basta um wait e a tarefa bloqueia. Não importa que teve 1 milhão de signal antes, porque a variável condição não tem memória nesse aspecto. Um problema que o signal traz é a necessidade de compatibilizar a sua semântica com aquela regra de que somente uma tarefa pode executar dentro do monitor a cada momento. Porque se eu tenho uma tarefa bloqueada em CV, tá? Digamos a tarefa 1 deu um wait e está bloqueada na condição CV. Uma tarefa 2 entra no monitor e dá um signal CV. Portanto, ela acorda, ela libera a tarefa 1 que estava presa no CV. E aí vem a questão, mas e agora? Quem é que executa dentro do monitor? A tarefa T2, que executou o signal CV, ou a tarefa T1, que acabou de ser acordada do wait por este signal executado pela tarefa T2? Cada implementação de variável condição faz de um jeito, né? Esta compatibilização pode ocorrer de diferentes formas. Na implementação mais comum, na prática, a tarefa T2 que executou o signal continua sua execução. Ou seja, a T2 chama o signal, ela libera a tarefa T1, porém a tarefa T1 ela precisa retomar a exclusão mútua do monitor, a qual está no momento com T2. Né? Lembre-se, T2 entrou no monitor, ganhou a exclusividade sobre o monitor, executou um signal, ok, acordou T1, porém T2 não perde a exclusividade sobre o monitor, T2 continua rodando, T1, liberada da variável condição CV, precisa agora esperar para retomar a sua exclusividade sobre o monitor. Quando a tarefa T2, que executou o signal, vai embora, libera o monitor, aí sim, finalmente, a tarefa 1, acordada da condição CV pelo signal, retoma a exclusividade dentro do monitor e pode, então, voltar a executar. Existem outras possibilidades. Por exemplo, na ocorrência de um signal, a gente poderia colocar a tarefa liberada imediatamente para executar. Mas isso vai implicar em bloquear a tarefa que executou o signal, até o monitor ficar livre novamente. Uma terceira possibilidade é fazer com que o signal implique em um return automático. Toda thread que dá um signal, ela é automaticamente expulsa do monitor. Neste caso, a tarefa acordada pode executar imediatamente, porque a tarefa que estava com exclusividade no monitor e executou o signal, ela foi embora, ela foi expulsa, tem um return automático. Tá? Mas, assim, embora todas essas implementações tenham existido em algum momento, em alguma biblioteca, em alguma linguagem, a maior parte do tempo, hoje em dia, a tarefa que executou o signal, ela continua a sua execução. A tarefa acordada do wait espera. Quando a tarefa que executou o signal sai do monitor, a tarefa acordada do wait retoma a posse do monitor e continua a sua execução.
Isso aqui eu já falei, mas custa, né, não custa repetir, é importante isso, né? E qual que é a ideia por trás da variável condição? É que às vezes a tarefa ela entra no monitor, ela tem exclusividade lá dentro do monitor, não é? Mas descobre que existe alguma condição pela qual ela precisará esperar. Algum dado que ela tem que esperar, alguma coisa que tem que acontecer, ela não pode prosseguir, mas ela também não quer sair do monitor, ela quer ficar ali dentro esperando. Aí então essa operação wait permite que a tarefa fique bloqueada dentro do monitor esperando por tal condição. Isso não impede outras tarefas acessarem o monitor, porque ao bloquear-se no wait, a tarefa abre mão da exclusividade sobre o monitor. Quando no futuro o evento esperado acontecer, alguma outra tarefa vai ter que sinalizar isso através do signal e dessa maneira libertando a tarefa que estava presa no wait. Como eu falei antes, podem existir várias tarefas esperando pela mesma condição na mesma variável condição, ou eu posso ter diferentes tarefas bloqueadas dentro do monitor, esperando por diferentes eventos futuros, tá? Bloqueadas em diferentes condições. Então, nesse caso, para cada evento sendo esperado, eu terei uma variável condição diferente. Então, a variável condição x representa a ocorrência do evento x, a variável condição y representa a ocorrência do evento y. Se uma tarefa entra no monitor e descobre que precisa esperar pelo evento y, ela dá o wait y. No futuro, quando isto ocorrer, alguma tarefa dará um signal y e ela voltará à execução, tá certo? Então, eu tenho uma variável condição para cada evento de interesse que gere bloqueios dentro do monitor. Essa descrição aqui, ela é abstrata e genérica. Tudo que eu falei aqui vale para qualquer implementação de monitor. Por outro lado, se eu for fazer um programa, né, eu vou precisar de uma implementação do monitor em alguma linguagem de programação ou biblioteca. No passado, algumas linguagens proviam a abstração monitor na própria linguagem. Pascal concorrente, Euclide concorrente são linguagens desse tipo. Em algumas linguagens eu posso facilmente implementar, por exemplo, em Ada, em Java. Quando eu ponho synchronized na frente de um método Java, eu estou dizendo que existe exclusão mútua na execução daquele método e, portanto, aquela classe está se tornando um monitor. Mesmo em linguagens simples como C, eu consigo implementar monitores, desde que eu conte com a ajuda de alguma biblioteca, como, por exemplo, a biblioteca das pthreads. Na sequência do capítulo, a gente vai implementar monitores, essa abstração que eu descrevi aqui, usando a linguagem C, com a ajuda de várias primitivas da biblioteca das pthreads. Mais detalhes sobre os monitores vocês encontram no meu livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!